Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas dicas que eu acho importantes para você começar a correr sozinho. Então, a primeira dica é o Strava. Ele é muito importante, especialmente no início, depois também, né, para você registrar suas atividades. É uma rede social muito bacana de todo atleta, de todo praticante de esporte, mas especialmente no início, eu acho indispensável porque lá você consegue acompanhar o seu ritmo, então você vai conseguir medir se você tá muito rápido, se você tá muito devagar, e ali você vai ter a base toda do seu início para poder daí sim montar seus treinos e ir adiante sem se machucar, sem ir muito rápido. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que não conseguem correr nem 1 quilômetro, mas eu sempre fico pensando que muito provavelmente essa pessoa não tem o Strava porque ela tá provavelmente indo muito rápido e aí ela não consegue sustentar essa velocidade por muito tempo. Mas eu tenho certeza que se você conseguir ali achar o seu ritmo confortável olhando pelo Strava, você com certeza vai conseguir correr por uma distância maior e assim ir evoluindo graduativamente, acho que é assim que fala. No início, você não vai precisar de um relógio, comprar relógio, porque, né, é caro. Especialmente um relógio com um bom GPS vai ser mais de R$ 1.000, com certeza. Baixar o Strava vai ser essencial para você saber o seu ritmo. Eu mesma corro há quase um ano já e eu ainda não tenho um relógio. E eu sempre registro as minhas corridas pelo Strava e eu corro praticamente o tempo todo com o celular desbloqueado na mão, olhando o meu ritmo para não me perder, para não ir rápido demais. E hoje em dia eu já tenho metas ali que eu quero fazer de quilometragem, velocidade. Então é super importante para eu ver se eu tô nesse ritmo que eu me programei para fazer e na distância que eu me programei para fazer também. Então o Strava vai ser essencial, vai ser seu melhor amigo ali na corrida. Se vocês quiserem um vídeo, eu posso gravar um vídeo só do Strava e aí eu mostro ali, para quem não sabe como usar, como eu consigo acompanhar. Eu não sou assinante do Strava, então eu não tenho todos os recursos que ele oferece, mas a parte gratuita dele já me supre super bem também. E aí nesse vídeo eu posso mostrar como olhar as métricas e aí você saber mais do seu desempenho e tudo mais. É bem bacana realmente pra gente se entender melhor ali na corrida. Então a segunda dica que eu acho importante é alternar os estímulos de treinos. Eu sei que quando a gente começa a correr, a gente quer correr todos os dias e aí a gente vê que tá correndo mais forte, a gente quer correr forte sempre, mas não pode fazer isso, tá? Porque você muito provavelmente vai sobrecarregar o seu corpo e vai possivelmente ter uma lesão. Então, por isso é muito importante saber alternar os estímulos de treinos. Por exemplo, se você quer correr 3 vezes na semana, é importante dividir esses treinos em estímulos diferentes. Vou dar um exemplo. O primeiro treino da semana seria um treino de tiro. O segundo treino seria, por exemplo, se você corre 5 quilômetros já, seriam 5 quilômetros leve, né? Tranquilo, ali num pace passeando, que eu costumo chamar. Você se sente confortável, né, em fazer. O terceiro seria um fartlek, por exemplo, que nada mais é do que jogo de velocidade. E eu gosto de fazer o fartlek alternando por quilômetro, porque daí eu consigo olhar bem certinho no Strava. Como eu não tenho relógio, fica mais fácil ali pelo Strava, em 1 quilômetro mesmo, controlar isso por quilômetro, né, a minha velocidade. Então eu gosto de fazer, por exemplo, 1 quilômetro forte e 1 quilômetro mais devagar. Eu gosto de deixar uns 20 segundos de diferença entre rápido e 20 minutos de diferença entre o lento, o devagar. Eu sei que tá meio confuso, mas eu vou dar um exemplo. O lento eu faria em 4,50 e 5,10. Deixaria 20 segundos de margem para eu poder fazer dentro disso, porque se eu deixar só exatamente o que eu quero fazer, é muito difícil, né, de você conseguir manter isso por mais tempo. Então, 1 quilômetro eu fecharia dentro desse pace e o outro quilômetro eu fecharia mais devagar num pace de 5,20 a 5,40. Também 20 segundos entre as distâncias mais lentas ali, para ter essa margem para eu poder trabalhar melhor. Então, daí eu faria o primeiro quilômetro rápido, o segundo quilômetro devagar, terceiro rápido, quarto devagar e o quinto rápido. Ou, enfim, quiser começar
ao contrário, e daí terminar, né, ao contrário também. E daí é isso. Daí essas são 3 ideias que eu dei aqui, exemplos de treinos de estímulos diferentes, mas você pode pesquisar aí, ver o que se encaixa melhor pra você e ir criando sua própria tabela aí de treinos. Só ressaltando aqui que é muito importante fazer isso, não só no início, em toda fase da corrida é importante alternar estímulos de treinos, porque correr forte em todos os treinos não vai te deixar mais forte na corrida, vai fazer seu corpo se lesionar, vai deixar ele machucado, né? Então, no início eu não sabia muito organizar isso, apesar de já ter um pouco de consciência, porque eu gosto muito de ir atrás, né, do assunto e pesquisar bastante, mas eu também tava sobrecarregando um pouco o meu corpo e aí eu comecei a sentir dores que não são legais, e isso é muito importante também, você saber se observar e se perceber se essas dores são dores musculares normais de treino ou se são dores agudas, pontuais, que se permanecem ali por mais tempo do que deveriam, né? Então é bem importante essa percepção, alternar esses estímulos de treinos. E claro que é muito importante a gente saber a diferença de evoluir o mental e evoluir nosso corpo na corrida, se desafiar e perceber que tá se machucando. Por isso que eu digo que é pra você sempre estar se percebendo. Eu sou total a favor de você se desafiar, tá? Não é sobre isso, muito pelo contrário, eu realmente corro pra me desafiar. Eu quero estar o tempo inteiro me desafiando na corrida, mas é super importante a gente parar também e dar uma analisada se isso tá machucando a gente ou se isso tá fazendo a gente evoluir, né? Tem dores e dores. Então a terceira dica seria a consistência. Se você quer evoluir na corrida, né? Se você não quer só ir lá correr final de semana e tudo certo, se você conseguir correr 1 quilômetro, 2, se conseguiu correr 5, tá tudo ótimo, mas não tem aquela vontade de realmente evoluir na corrida, é tudo certo. Isso não fica pra você daí. Mas se você tá provavelmente nesse vídeo, você quer começar a correr sozinho, você quer evoluir na corrida, então acho que é muito importante a consistência. Eu acho que 3 vezes na semana é uma boa quantidade de vezes, mas se você não consegue correr 3, consegue correr 2, já tá ótimo também. E a consistência eu acho que é uma das coisas mais legais da corrida, porque é algo que você tem que realmente ter paciência no processo, e quanto mais você faz, mais você vai tendo resultados e a evolução vai vindo e vai se tornando mais fácil, e conforme você vai olhando para esse progresso, você fica mais animado. E não é que sempre vai ser fácil depois, porque você evoluiu, mas vai ser mais desafiador e prazeroso de entrar na próxima etapa e assim por diante. Desde que eu comecei a treinar o ano passado, eu comecei a treinar em agosto, eu treinei todas as semanas até agora. Então, algumas semanas eu treinei mais, algumas semanas eu treinei menos, mas isso dependia de como eu tava sentindo o meu corpo também, porque saber ouvir o corpo é bem importante. E se eu tava sentindo que eu tava sobrecarregando demais, então eu dava uma diminuidinha nos treinos, mas eu nunca deixei de treinar, pelo menos uma vez na semana, com certeza eu fui. E eu reparei muito rápido a evolução. Eu comecei a treinar inicialmente com o aplicativo, eu treinava na esteira, na academia. Eu fazia alternando, digamos, 1 minuto caminhando, 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando, 1 minuto correndo, até fechar tanto de tempo de treino, por exemplo. E foi bem legal pra mim nesse início. Então foi bem importante eu ter essa consistência, treinar sempre pra eu perceber essa evolução. Essa evolução realmente veio bem rápido. Então não tem segredo, é isso. Quanto mais você for treinando, mais você vai ficando melhor naquilo, isso pra tudo, e não é diferente na corrida. Então a consistência é bem importante pra você evoluir. A próxima dica é fortalecimento. Fortalecimento, além de alternar os treinos, de variar ali os estímulos de treinos, é muito importante que você faça um fortalecimento. Eu faço funcional e musculação, e às vezes eu pedalo também, mas confesso que tem sido mais raro. Eu tenho mais ido pra academia e pro funcional de bike do que de fato saído pra pedalar, mas você pode escolher o que você achar melhor pra você, o que você gosta mais, pra ser o seu fortalecimento, mas pode ser musculação, pode ser funcional, pilates, bike, treinos com band em casa, aqueles elásticos, né? Existem alguns aplicativos também que tem alguns treinos pra você fazer em casa, ou enfim, em algum parque, que é aqueles treinos funcionais com
também o peso do próprio corpo, é bem bacana. E também é interessante, além disso, fazer alguns treinos específicos para corrida. Existem inúmeros aí na internet, dá para pesquisar também. Mobilidade para corrida, treino de fortalecimento para corrida, tornozelo, pé, joelho, são bem bacanas. E o fortalecimento ele é muito importante porque eu já ouvi falar que o nosso peso na corrida ele triplica no impacto. Então, imagina só o nosso pé, o nosso joelho recebendo todo esse impacto. Ele precisa estar bem forte, nossa perna precisa estar bem preparada para receber todo esse impacto. Então, por isso é bem importante a gente estar fortalecendo o nosso corpo. Ah, mas não só as pernas precisam desse fortalecimento, o abdômen também, né? O nosso core também precisa estar bem forte ali para sustentar. Afinal, é o nosso abdômen que vai sustentar o resto do nosso corpo, basicamente, na corrida. Tem gente que acha que treinar abdômen é só para ficar com o abdômen definido e definitivamente não é. Além do fortalecimento, eu acho super importante você comprar um daqueles rolinhos, eu não sei se vocês sabem, é um rolinho de liberação. Eu vou tentar deixar uma imagem aqui ou aqui pra vocês verem. O meu eu comprei na Amazon. Eu vou até deixar o link pra vocês aqui embaixo na descrição. Ele foi bem baratinho e ele é ótimo. Ele realmente é algo muito importante e muito essencial para você sentir e perceber aonde tá mais tenso, aonde que você precisa cuidar e dar mais atenção no seu corpo. Eu faço bastante na panturrilha para evitar bastante a canelite, porque principalmente no início, né, que o nosso corpo não tá habituado a ficar correndo, é bem normal as pessoas terem canelite. Eu tive um pouquinho lá no início, mas como eu sempre tava atenta a liberar, eu não tive mais. Realmente foi um episódio bem pequeno. Eu libero na panturrilha, coxa, na frente, aqui em cima perto do joelho. Eu sinto, especialmente quando eu faço longas distâncias, eu sinto bastante perto do joelho aqui em cima. Não sei se dá pra ver, aqui em cima. Então isso é bem importante. Eu indico fortemente que vocês tenham um rolinho, sério. E fazer alongamentos, mobilidade, né? Eu gosto muito de um canal de yoga da Pri Leite. Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês já conhecem, porque ela é bem grande aqui no YouTube. E eu gosto bastante dos alongamentos dela. Ela tem alongamentos para quadril, inferiores, corpo todo também. Enfim, é bem bacana para você relaxar e tirar toda essa tensão. Então é bem bacana que a gente cuide dessa parte do alongamento também. E acho que também é importante focar e ressaltar isso que eu já tinha falado ali no início. Paciência no início, paciência no progresso, porque não adianta se afobar, não adianta ter pressa, porque você vai acabar se machucando, se lesionando. Não se compare com outras pessoas ou a evolução do seu amigo que também começou a correr agora. Cada corpo é um corpo e a gente também não sabe se ele não tá forçando demais e ele vai se lesionar e você não, porque você tá cuidando. Então é importante a gente olhar pro nosso corpo e sentir, perceber o que ele tá nos falando, se tá sendo demais, né? E a gente reduzir um pouco ali a carga, a velocidade, saber liberar, saber relaxar o corpo é muito importante. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que as dicas sejam úteis pra vocês. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Eu posso gravar mais nesse estilo, dar mais dicas, posso fazer aquele do Strava também se vocês gostaram. E se você também tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários também. E sim, eu vou ser a típica youtuber pedindo like, por favor, deixa o like no vídeo, sério, por favor, isso ajuda bastante. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso, até a próxima. Tchau!